Sejam muito bem-vindos, Pedcast 49 chegando, e hoje só eu e Arnildo. Não sei se vocês estavam com saudade da dupla, né? Só nós dois. Mas hoje a intenção é que a gente tenha uma conversa para falar um pouquinho da nossa prática profissional com relação ao ambulatório de segmento. É uma coisa que eu sei que surgem dúvidas, não é uma prática no dia a dia do serviço, da maioria dos serviços do Brasil, e a gente tem tido essa experiência há alguns anos, né, Arnildo? Então a intenção aqui é uma conversa entre nós dois, para falar um pouco sobre essa experiência e quem sabe despertar aí no seu serviço essa possibilidade de começar a acompanhar essas crianças que recebem alta da UTI num segmento que seja só de vocês. A gente pode dizer que nós, se formos pensar, né, como estratégias ou nos planos de metas, alguns anos atrás nunca imaginávamos que teria um ambulatório de segmento. Não que não reconhecêssemos a importância. Afinal, a literatura demonstra isso, não só nas UTIs, mas nos hospitais de modo geral, que a partir do momento que você reavalia a criança pós-alta, o principal benefício é diminuir a taxa de reinternações. Mas isso também acontece nas UTIs. Mas a gente sempre teve, e ainda estamos, né, temporariamente com algumas limitações físicas, então a gente não conseguia abraçar muito essa ideia. Até que veio a pandemia. Então, o nosso ambulatório de segmento de UTI é mais um discípulo, é mais um filhote ali da pandemia da Covid-19. Nessa época, a nossa UTI ela se deslocou, né, em termos de espaço físico, para o que na época era chamado Hospital de Retaguarda, hoje a maternidade, junto com a UTI neonatal. E lá ficamos meio que assim, isolados do restante do hospital. Então, fisicamente eles são blocos próximos, mas não existe uma comunicação ainda muito direta ali entre um setor e outro. Tanto é que toda criança que precisava fazer um ultrassom, precisava fazer uma tomografia, às vezes precisava de algum recurso que existia no HU, né, no prédio antigo, digamos assim, a gente tinha que acionar o transporte por meio do SOS, com unidade avançada. Então, passamos aí a ter a ideia de prolongar a permanência dessas crianças dentro da UTI. Claro, sempre tendo como meta não fechar o acesso para nenhuma outra que precisasse dessa vaga. Mas daí essa criança, então, terminava o tratamento, terminava a indicação de UTI, terminava a indicação de hospital. E agora? Então, como que a gente faria para ter o controle sobre isso? E a nossa população é uma população de crianças com condições crônicas complexas, né? Nos últimos levantamentos que nós fizemos, o percentual de crianças que têm essas doenças crônicas, ela varia em torno de 50% a 60% da nossa população. E a gente sabe que essas crianças que têm condições crônicas complexas, após uma internação na UTI, temporariamente elas passaram por períodos de dificuldade, das mais variadas formas. Então, passamos a ter a ideia, então, de reavaliar essas crianças depois de alguns dias pós-UTI. Então, começamos a marcar alguns retornos precoces, uma semana depois, 2 semanas depois. Mas e a criança voltava, a gente via assim, não, acho que precisa de um pouco mais. E aí, então, a gente foi expandindo o tempo de acompanhamento, expandindo as indicações desse ambulatório de segmento. E hoje é uma divisória bem importante do nosso serviço, né? Tanto é que mesmo ainda tendo algumas limitações físicas que a gente espera superar com o tempo, é um ambulatório que nós não abrimos mão e não vamos abrir, porque enxergamos nele alguns benefícios para as crianças que iam direto para casa, principalmente. A pandemia trouxe muitas coisas negativas, mas isso foi um ganho, porque de certa forma, talvez, não sei se acomodado, né, seria a palavra adequada, essa questão de não dar continuidade pela falta de estrutura. E hoje a gente vê, né, que na nossa estrutura ainda assim dá continuidade com um contingente muito grande de crianças, né? E um ponto interessante que você falou, eu acho que vale a pena esclarecer para o pessoal, essa questão da permanência um pouco mais prolongada, que de certa forma a gente colocava na balança, não é? E eu lembro muito de você falando isso. Quanto mais tempo de UTI, piores são os desfechos. Então, como a gente conseguiria segurar mais essa criança na UTI para ela ir de alta para casa, né? Quem seriam essas crianças? E isso se tornou uma realidade, essa alta direto para casa,
com essa criança sendo acompanhada ali no setor. Eu acho que você podia exemplificar como foi esse processo de dou alta, com risco de um retorno precoce para UTI e reinternações que aconteciam, ou seguro mais e encara essa questão do risco de ficar ali dentro da UTI como um fator de risco a mais para um desfecho negativo? Para variar, as primeiras experiências que nós tivemos com a alta direto da UTI para casa foram acidentais também. Isso foi em 2013, final de 2013, começo de 2014, então já faz 10 anos. E era uma época em que a gente tinha algumas crianças internadas com doenças respiratórias. Eu me lembro que eram 2 crianças grandes que internaram por mal asmático. E coincidentemente nessa época a pediatria passava por reforma. E era um setor que estava sempre com detrito de construção, e assim, a gente sabia que aqui a exposição daquela criança, aqueles alérgenos na enfermaria de pediatria poderia trazer algum prejuízo. Então falamos, não, está bem, mas ainda falta alguma coisa ali de tratamento, fica na UTI para a gente evitar a exposição. Então foram as 2 primeiras experiências. Intencionalmente, aconteceu em 2015, quando nós tivemos um bebê que nasceu com várias malformações e que passou por várias cirurgias, pediátrica, uropediatria, neurocirurgia, e que optamos então por mantê-lo dentro da unidade de terapia intensiva porque sabíamos das necessidades e dependências em relação ao tratamento hospitalar. Foi uma internação de 60 dias, e aí a gente pôde observar, né, que realmente assim, não que os outros setores não fossem cuidar do mesmo jeito, ou até melhor, como acontece muitas vezes. Mas a história daquele bebê com tantas particularidades, com tantas intercorrências, tantos procedimentos, quem estaria ali ao lado o tempo todo talvez fosse a melhor pessoa para reconhecer, por exemplo, o momento ideal da alta. Se precisaria de alguma necessidade especial em casa ou não, e assim por diante. Então esse foi intencionalmente o nosso primeiro caso de criança que ficou internada até a alta para casa. Então é claro que a gente sabe assim, de todos os setores hospitalares, as UTIs normalmente são aquelas que têm os maiores fatores de risco, principalmente no que diz respeito à infecção. Mas a gente tenta controlar de outras maneiras, né? Tentando sempre reforçar alguns cuidados que são já intrínsecos, né, na assistência, evitando eventualmente exposição à antibiótico-terapia prolongada, entre outras estratégias. E inicialmente eram mais essas crianças, né, que normalmente crianças cirúrgicas com malformações, e que a gente acabava então optando por mantê-las dentro da unidade de terapia intensiva até o dia que ela tivesse condições de alta para casa. Então, após esse, passou a ser, por exemplo, não digo uma rotina, mas passou a ser comum, por exemplo, as crianças que nasciam com gastrosquise ficarem internadas na UTI até ir para casa. Depois de algum tempo, crianças que nasceram com atresia de esôfago, né, até hoje ficam, né, até alta para casa. Ou mesmo atresia de vias biliares. Então, assim, todas aquelas condições que exigem um tratamento de alta complexidade. E que nós já estamos ali mais habituados, né? Porque virou uma coisa de rotina nossa, virou uma prática de rotina. Alguns têm protocolos formais, outros não têm, mas assim, os cuidados acabam sempre sendo os mesmos. E de certa forma, mesmo estando dentro de um ambiente onde o risco infeccioso, em teoria, é maior, a exposição dela é menor. Então, a exposição dela a um número de pessoas diferentes é menor ao ter um setor fechado, né? Para ter uma ideia da parte assim da graduação, por exemplo, eles nem passam na UTI. Na residência, é o residente de segundo ano em diante que passa na UTI, então é diferente de outros setores, né? Isso não é um mérito, digamos assim, do setor em si, é uma prática intrínseca da instituição que faz com que, de certa forma, essa criança fique um pouco mais protegida, digamos assim, de múltiplos contatos ou de diferentes ambientes, né? E centralização um pouco das condutas, né? Porque ainda na UTI a gente tem equipe médica, de enfermagem, que é pouco rotativa, né, de certa forma, que consegue conduzir esses casos mais complexos, né? Já está meio esquematizado. Às vezes, dependendo do setor que vai, isso acaba se fragmentando e acaba se perdendo um pouco informações, dependendo da complexidade da criança, né? E um outro ponto que eu acho que vale a pena destacar é a nossa flexibilidade que foi aumentando com as famílias. Então, a criança não perdia
né, de não ir para a enfermaria, por exemplo. Na enfermaria, historicamente, né, há muitos anos já, os pais ficam 24 horas. Na UTI, não, eles tinham que ir embora. Então, ficar na UTI antigamente, de certa forma, separava a criança da mãe e do pai. Hoje não, hoje fica ou o pai ou a mãe, né? Até por limitação de estrutura física, senão poderia até ficar os dois, mas fica um ou outro revezando em horários específicos, mas que tem a entrada liberada. E fica lá com essa criança o tempo todo e, de certa forma, você consegue controlar também todo aquela sintomatologia decorrente de abstinência, às vezes um delírio, seja ele hipoativo, hiperativo, que, de certa forma, não representa um risco de vida ou não precisaria ficar ali em terapia intensiva, né? Conseguiria manejar isso na enfermaria, mas só o fato de estar ali com a família o tempo todo, menos exposta, você consegue manejar isso de uma forma mais tranquila, né? Mais reservada, no sentido de que é mais fisiológico para a criança esse momento gradual da recuperação pós-UTI. Está na UTI ainda, mas pós o estado mais crítico, né? Ou a impressão. O fato é assim que a chamada síndrome pós-UTI, como toda adversidade, como toda doença que leva a palavra síndrome, ela é sempre mal definida, mal caracterizada. Mas é fato, a literatura hoje, se a gente usar o descritor de síndrome pós-UTI, a gente vai achar ali diversas publicações. Ela de fato existe, e quanto maior o tempo de internação, quanto maior a complexidade dessa internação, quanto maior a necessidade de diferentes dispositivos, mais comum ela é. E a síndrome pós-UTI, ela é multifatorial, então ela vai ter repercussões de diversas maneiras. Repercussões físicas, principalmente na parte da reabilitação motora, repercussões às vezes de ordem cognitiva, exatamente pelo que você citou, né? Crianças com abstinência, crianças com delírio pós-internação na UTI, e até mesmo o comprometimento emocional. A gente pode observar, tem algumas crianças que voltam, às vezes meses depois, mais de um ano depois, você vê a expressão facial delas modificar completamente só pelo fato de estar perto da UTI. Elas não lembram, muitas vezes, de procedimento. Muitos eram lactentes pequenos, perto do período neonatal, mas que ficou ali marcado na memória dessas crianças. Então, a síndrome pós-UTI é algo que tem, inclusive, repercussões negativas. Ela tem até, assim, morbidades relacionadas a ela. E se a gente for pensar, quem é o responsável por tratar e acompanhar uma síndrome pós-UTI? Quem provocou a síndrome? Nós provocamos a síndrome. Então, com o nosso tratamento, que é um tratamento agressivo, principalmente nas primeiras 72 horas, e tem que ser assim, senão a gente não consegue sobrevida, ele é agressivo. Então, eu acho que é uma responsabilidade nossa depois dar conta disso. É muito fácil, muitas vezes, a gente provocar uma situação e transferir o problema, né? Aí sim, talvez seria uma comodidade, alguma coisa nesse sentido. Mas aí eu acho que a gente somos os mais indicados, assim, por responsabilidade mesmo. Não é por mais conhecimento, não é por mais treinamento, mas por responsabilidade mesmo de acompanhar essas crianças. E até interessante quando você cita a questão dos pais, né? Antes disso tudo acontecer, na verdade a gente percebia nas famílias uma expectativa da alta da UTI para outros setores, seja quais forem. E aí eles ficavam aliviados de saber que eles sairiam da UTI para ir para outro setor. Hoje a gente está observando sentimentos inversos. Então hoje quando fala que vai ficar na UTI até alta, ou vamos tentar manter até alta, a gente percebe que eles entendem, tem até um certo alívio. Talvez exatamente por isso, né? Porque agora, ainda mais com a permanência deles ao lado da criança, eles também não querem fazer mudanças de cuidados, né? Não são cuidados melhores, não são cuidados piores, mas são cuidados diferentes. É um jeito diferente de olhar para a criança, né? Então a gente percebe que hoje a própria família entende e aceita e até, de certa forma, fica aliviada de saber que a criança terá um período de permanência maior ali conosco. E é importante ressaltar que não são todas as crianças, né, Arnildo? São aquelas crianças mais complexas, aquelas que realmente exigem vários profissionais, várias especialidades simultâneas, crianças que complicam muito fácil, crianças que têm, de certa forma, intercorrências que na UTI espera se são controladas, mas que em outro setor isso pode soar como uma intercorrência, né, não esperada. Então, são essas crianças diferenciadas no sentido de cuidado, é um cuidado mais complexo, né? Tanto é que a gente pode dizer assim, se formos contabilizar,
o tipo de doença que as crianças tinham na admissão e que foram aquelas que permaneceram internadas até alta para casa, dentro do ambiente de terapia intensiva, que hoje estão no ambulatório de segmento, uma parcela significativa são de crianças com malformações. Porque são aquelas que realmente têm uma dependência maior. Até a gente sempre coloca como meta, né, que o principal objetivo de tudo isso é reduzir a dependência deles. Então, que bom que se chegar um dia em que a gente não precisa mais marcar retorno para ela. Que bom que a gente possa, assim, falar, não, agora você não precisa mais de nós. Porque, assim, isso vai significar que ela está independente de alguns cuidados hospitalares. Aí uma outra parcela acabou sendo das crianças queimadas, né, os grandes queimados, que passaram também a ficar nesse período de hospitalização, porque o grande queimado, ele passa por muitos procedimentos. Dolorosos, né? Dolorosos. Nossa, que judiação. E são crianças que vão ter abstinência, são crianças que vão passar por delírio. Por dor, e às vezes assim, dor residual. A gente trabalha hoje com uma parcela significativa de crianças queimadas que evoluíram com dor crônica, dor neuropática muitas vezes. Restrição de movimento que precisa de outras intervenções, né? E aí a gente passa a ver essas crianças voltando e fala assim, nossa, e aquelas que a gente não acompanhou alguns anos atrás? O que aconteceu com elas? Porque vê que não passa, né? Então tem crianças que passam 2, 3 anos e continuam precisando de algum tipo de assistência relacionado ao cuidado hospitalar. E aí a gente tem que justificar e tem que fazer até justiça, né? Porque a gente está num hospital de alta complexidade que tem recursos. Não dá para a gente reclamar do nosso hospital, né? Ao contrário, acho que assim ele fornece tudo que a gente precisa. Então, se a criança internou conosco, é uma criança que tem todo um histórico hospitalar ali, por que não acompanhá-la e fornecer para ela essa porta de entrada, não só para quando ela está bem, até para mostrar para a gente que ela ficou bem, mas eventualmente para quando ela tiver intercorrências. Porque o ambulatório de segmento tem esse objetivo também. A gente tem as consultas agendadas, que a gente sempre fala assim, são consultas de segurança, para saber que você tem a continuidade aqui. Mas se acontecer alguma coisa e precisar ver antes, a gente vai ver antes. Ela foi de alta ontem, quer ser vista amanhã. A gente vai marcar amanhã para ela voltar. Não, e deixa eu abrir um adendo, que há famílias que moram a uns 500 quilômetros daqui, não é? E eles querem, é muito interessante isso, porque olha como é longe, né, gente? Para transportar a criança para uma consulta, né? Assim, tá tudo bem, para ver se realmente está bem, e eles pedem para vir, e eles viajam 500 quilômetros para vir no acompanhamento da UTI aqui, né? Nós temos crianças que são de Toledo, nós temos crianças que agora estão até em Santa Catarina, e que a gente até fala assim, olha, da nossa vontade é continuar acompanhando, mas isso vai gerar dificuldade para vocês? A maior parte fala assim, olha, pode ser até difícil, mas a gente dá um jeito. E eles comparecem. São fiéis aos retornos. Então, voltam, e aí, assim, porque acho que realmente percebe essa necessidade também de, não só de mostrar que a criança está indo bem, mas de se sentir seguro, no caso de alguma intercorrência maior, ela ter esse acesso. Então, assim, a porta de acesso, né, o acesso nas condições de adversidades é um dos pré-requisitos, inclusive, para a própria deshospitalização, que talvez seja até algo assim que a gente foi crescendo com o tempo também, né? Porque hoje a gente trabalha numa realidade que a criança não precisa estar, por exemplo, sem um catéter enteral, ela não precisa estar totalmente assim, isenta do tratamento hospitalar. Então a gente faz a deshospitalização, ela continua tratando em casa, claro, com a família segura, com as condições necessárias, né? Treinadas, e oferecendo isso. Olha, se acontecer alguma coisa, a gente vai ver aqui, a gente vai marcar a consulta e você vai voltar. A gente consegue, inclusive, ver retornos até nos finais de semana. Sim. Né? E a questão, pensando também na questão da intercorrência, né? Até mesmo as crianças que chegam no pronto-socorro, né? Dependendo, o pessoal já sabe que é do segmento. Aí sabe que se tem uma intercorrência lá, eles já ligam para te avisar, olha, aquela criança retornou no pronto-socorro, teve uma intercorrência, ou se vai entubar, ou se vai... Você já está também monitorizando esse processo, né? Sim, e tanto é que assim, é até comum algumas crianças que às vezes acabam... Porque o ambulatório, como todo ambulatório, ele tem o horário comercial, digamos assim, né? Então ele funciona de segunda a sexta, né? Mas mesmo que a gente queira agendar no final de semana, não existe agenda aberta no final de semana, não existe agenda aberta para o período noturno. Mas daí, quando a gente sabe que essa criança precisou procurar o pronto-socorro,
A gente nunca interfere na autonomia de quem está no pronto-socorro. As condutas serão todas do pronto-socorro. Mas, na medida do possível, a gente tenta passar as informações que são pertinentes àquele caso. Porque não é culpa de quem não conhece uma criança antes entender, por exemplo, uma internação de 60 a 90 dias. Não é fácil entender. Para a gente que está ali todos os dias, não é fácil de entender alguns detalhes. E, às vezes, hoje a gente tem as famílias hoje são muito bem informadas, elas conseguem passar bem as informações. Mas tem detalhes que eles não vão lembrar na hora, principalmente porque a criança está doente, a criança está fragilizada. Então, às vezes, tem detalhes da história que são importantes, que não é que eles não queiram falar, não é que eles estão omitindo, eles não lembram na hora. Então, a gente procura, pelo menos, passar as informações sem interferir em qualquer ponto da conduta. A conduta é nossa quando a criança vem para a UTI, está dentro da UTI. Mas, pelo menos, assim, para que eles tenham a noção do histórico, de maneira breve, resumida, daquela criança que está procurando ali naquele momento. E tem um outro ponto também, que acho que vale a pena a gente aproveitar o gancho, que é a deshospitalização, que você já pontuou. E que realmente a criança, a chance de ter ela no segmento para acompanhamento, até se for o caso, dia sim, dia não, porque eu já vi isso acontecer, né? Ou até vamos retornando, né? Até diariamente, se precisar, até pensar como essa criança vai ficar, se vai, né, se adaptar no ambiente domiciliar, se precisa retornar. Como isso cresceu dos últimos anos, como a gente amadureceu a ideia, né? De ir com pique para casa, por exemplo. Um pique, acesso central. Fala, meu Deus, vai com acesso central? Sim, tivemos crianças que ficou mais de um ano, né? Quase 2 anos. Sim. Com acesso central, o catéter interal. Então, eu acho que é algo que, de certa forma, é novo. A gente fala mais sobre isso. Talvez você pudesse falar um pouquinho da sua experiência com esse processo da deshospitalização. E que o segmento trouxe nesse processo a segurança e a assertividade. Não, vamos deshospitalizar. Já que vai direto para casa, é uma criança que tem uma condição crônica complexa, que realmente precisa de um suporte multidisciplinar, multiprofissional. Então, vamos deshospitalizar desde que ela esteja estável, mas que ela venha nos ver com a frequência estabelecida aí de acordo com cada caso. Como que funciona isso? A importância da deshospitalização despertou para nós, principalmente acompanhando a coorte de crianças que começou lá em 2011. Então, pôde-se perceber assim, por exemplo, vamos citar em relação à parte de ventilação mecânica. Na literatura fala que a partir mais do que 7 dias de ventilação mecânica representa um fator de risco. Para a nossa população é acima de 4 dias. A literatura fala que o tempo de permanência no hospital acima de 28 dias é fator de risco. Para a nossa população são 11 dias. Então, talvez pela complexidade, pelo fato de ser uma UTI com perfil misto, de ter uma parcela significativa de lactentes, metade da nossa admissão são de lactentes. Então, a gente percebe assim que quanto mais tempo eles permanecerem dentro da UTI ou dentro do hospital, menor são as chances de qualidade de vida. Então, até em algumas aulas que nós temos na plataforma, eu sempre coloco isso, né? Que nós superamos aquela fase de se preocupar tanto com a sobrevida. A sobrevida hoje faz parte da nossa realidade. Nós temos que melhorar, sim. Mas, assim, hoje, felizmente, 90% ou mais das nossas crianças sobrevivem à internação. Então, a gente agora está na segunda fase, que é pensar na qualidade de vida. Então, a gente tem que tentar proporcionar para essa criança menos riscos. E um dos menores riscos que existe é permanecer menos tempo dentro do hospital. Então chega um certo momento em que ela já não está mais precisando de cuidados específicos do ambiente hospitalar. É possível fazer a transição do antibiótico intravenoso para a via digestiva. É possível que a gente termine os procedimentos em nível ambulatorial e até mesmo a parte alimentar. Uma das partes que sempre atrasou um pouco a alta da criança foi aquela necessidade que nós víamos antes de que a criança precisaria estar com dieta por via oral para ir para casa. E às vezes a criança não tinha nada, não estava usando mais nada, mas estava esperando para fazer essa transição. Então passamos a ter esse princípio da deshospitalização. Então ela vai com catéter enteral para casa, ela vai com acesso central. Nós tivemos, por exemplo, crianças grandes queimadas que precisavam continuar fazendo o que eles chamam de PA, né, de fazer balneoterapia, de fazer curativo no CTQ, mas era assim, uma vez por semana só. Então eles foram para casa, elas iam para casa com PIC, né, com acesso central, claro, com toda a orientação, acompanhamento pela comissão de terapia infusional. E aí retornando, porque assim, ia precisar de ser anestesiada, ia precisar de um sedativo, então ela ia para casa nessas condições.
E a mudança, né, da antibiótico terapia de via intravenosa para via digestiva, que isso é uma das evidências mais fortes que a literatura nos traz, né? Então, com isso, a gente passou a economizar tempo de internação. E aí, a depender da complexidade, sim, elas voltam, às vezes, 24 horas depois, para saber se ficou bem em casa, se a família se sentiu segura, se houve alguma dúvida. Aí a gente solta um pouquinho mais, volta depois de 48 horas, aí depois volta depois de uma semana, mas tudo assim é muito individualizado. Então, cada criança ela vai seguir um esquema diferente de retorno. Tudo depende da complexidade, da idade, da segurança da família em relação ao procedimento, em relação à alta, da proximidade geográfica deles com a nossa instituição. Aí a gente estabelece um plano de segmento também para cada uma dessas crianças. E para algumas crianças mais difíceis aí no segmento, você também acaba dando suporte por telefone, né, Arnildo? Sim, isso aí já é de rotina já. Começou com os bebês da atresia de esôfago, mas tem muitas particularidades que todas as outras crianças merecem também, né? Então a gente sempre procura oferecer essa possibilidade, porque de fato assim, de novo, né? Não que outros profissionais não vão saber resolver as dúvidas dessas famílias, sabem também, mas é pensando nas particularidades daquela internação tão recente. Então é identificando e tentando triar. Então dá para esperar. Traz amanhã que a gente vê amanhã. Não está bem, então é melhor você procurar o pronto-socorro. Não, eu acho que dá para a gente esperar até o próximo retorno, né? Então é para oferecer essas possibilidades. E é interessante que assim, esse recurso eles usam de maneira muito, muito inteligente, né? Normalmente quando chega alguma solicitação assim por mensagem, a gente sabe que a criança não está bem mesmo. Porque eles têm muito essa questão, né, de ter essa tranquilidade de falar quando a criança realmente não está se mostrando muito bem. E como eles acompanham, os pais acompanham essa evolução da criança, são crianças mais complexas, eles conseguem ter esse discernimento, né? Do que seria o padrão esperado, o que foge do padrão e o que lembra um pouco o que aconteceu a ponto de levar ela para uma gravidade mais exacerbada. E aí é onde eu vejo que o pessoal entra bastante em contato com você nesse sentido, né? E eu sempre leva para o pronto-socorro, passa por avaliação, ou então vamos adiantar o retorno, né? Ou até flexibilidade, que eu acho super legal, e a acessibilidade, né? Há famílias que vêm de locais muito distantes. Aí chega de manhã, e o retorno, teoricamente, teria marcado para tarde. Então, você também consegue dar essa flexibilidade. Já chegou de manhã, não vamos esperar, então, até 14, 15 horas. Já adianta o retorno dela para de manhã mesmo. Então, já passa ali no HC, que é um hospital, né, um ambulatório que tem aqui. Depois já vai para o HU ali, já passa pela UTI, depois já vai para casa. Não precisa ficar segurando essa criança muito tempo. Ou até otimizar alguns exames de controle, né? Que dia que vem fazer tal exame? Que dia que vai passar por tal especialidade? É nesse dia? Então, nesse dia você vem. Porque acaba sendo muito mais oportuno e tem menos risco de perder essa criança durante o segmento. Nós temos até um dia da semana que é muito típico isso, que é a quinta-feira. Quinta-feira normalmente é o retorno com a cirurgia infantil também. Então eles vão no ambulatório de manhã com a cirurgia infantil e assim que eles são liberados, eles passam diretamente no retorno da UTI pediátrica, que teoricamente seria à tarde. Mas nunca esperam até à tarde. Chegou lá às 9h30 da manhã, chegou lá às 10 horas, 10h30, a gente vai atender para poder liberar mais rápido também. Até porque permanecer dentro do hospital se a criança está bem também não é uma boa saída. E outro dia bem típico isso são as segundas-feiras que as crianças normalmente voltam para fazer ecocardio. Então elas fazem ecocardiograma ou raio-x contrastado de esôfago e estômago duodeno, que é sempre na segunda de manhã. Elas passam pelo exame complementar e depois já passam na consulta também. As crianças que fazem endoscopia com ou sem dilatação também é na segunda-feira de manhã. Então termina o procedimento, eles passam na UTI. E às vezes nem tem consulta marcada. De repente saiu que tem que fazer um determinado exame complementar. Eles saem daquele setor e passam lá para a gente reavaliar também. Outra coisa é que acaba passando na UTI. Então, quando a gente fala do ambulatório, não é um local à parte do setor, né? E isso é uma das coisas que nos angustiava, né? Não tem espaço para atender as crianças. Porque realmente, como hoje a UTI ela está no fim do corredor da pediatria, a gente acaba meio que otimizando uma sala de procedimentos da pediatria para fazer esses retornos, né? E a intenção é que esses retornos venham perto da UTI, para que justamente o pessoal da UTI não tenha que se afastar
dali do setor para ir em outro local para fazer esse atendimento. Então fica tudo muito próximo ali, né? Essa questão de retornar, mas não é retornar num setor à parte, a um ambulatório à parte, ele é afastado. Não, na realidade é retornar exatamente onde ela estava internada e atender exatamente num cantinho que tem ali perto, junto com o pessoal que está ali o tempo todo. Porque na UTI tem muita questão da presença, né? Então, teoricamente, o plantonista não deve se ausentar do setor, né? Mesmo que seja em outros setores mais próximos. E até os residentes também que nos ajudam e conduzem muito bem esse ambulatório, eles precisam ficar próximos das crianças internadas na UTI. Então, quando nós estávamos no HR, não tinha muita opção, né? A gente tinha que usar o mesmo espaço físico da UTI pediátrica. E aí, quando nós voltamos para o HU, né, no nosso espaço original, né, onde a UTI foi inaugurada, o que eu mais senti falta realmente foi desse espaço físico. Ainda sinto, né? Porque realmente a gente não tem um local específico para isso, né? Um consultório específico para isso. Mas é algo que acho que com o tempo a gente vai ter. Então, os planos aí de curto prazo, né, são que a gente tem um espaço destinado somente a isso. Mas realmente a gente tem que ser no mesmo local onde a gente está cuidando das outras crianças, né? E se pudesse terceirizar isso, por exemplo, para um profissional que não estaria de plantão, tudo bem, ele pode atender até em outro setor, né? Mas eu não consigo ainda fazer isso, terceirizar isso para que outra pessoa faça, né? Eu ainda gosto de fazer esse segmento, eu gosto de ver as crianças, né? Então eu não conseguiria abrir mão disso para que outra pessoa que fosse de repente contratada só para o ambulatório pudesse fazer isso em outro local. Porque eu preciso ver as crianças, preciso ver como é que elas estão, conversar com as famílias, né? Às vezes, assim, coisa de poucas palavras, porque felizmente a maior parte delas voltam muito bem. Mas é importante a gente também poder observar pós-alta, né? E como você faz essa questão da organização? A princípio, seria todos os dias, segunda a sexta, no período da tarde, eventualmente aos finais de semana, e eventualmente adiantando aí para o período da manhã, conforme a necessidade da família. Tem o suporte pelo telefone, né? Essas crianças que realmente demandam bastante cuidado. E lá na UTI tem uma logística de atendimento. Como você mesmo mencionou, os residentes auxiliam muito nesse processo, né? Como que você divide essa questão da organização do atendimento? Pensando que quem nos ouve pode pensar numa estratégia parecida para tentar implantar lá. Nós temos, então, ele funciona de segunda a sexta. Então, funciona 5 dias por semana, teoricamente com 6 vagas para retorno. A gente tem procurado assim, marcar 2 a 3 retornos que são agendados para deixar as outras vagas para os encaixes, né? Que são aqueles que precisam voltar mais precocemente ou aqueles que precisam antecipar as consultas, né? Porque se a gente acaba ocupando todas as vagas e surge uma demanda nova, ele não consegue entrar na agenda. A agenda realmente é fechada porque é uma questão de informática ali. Então, a gente procura marcar assim, de 2 a 3 retornos por dia. Quando eu estou de plantão de manhã, que é na segunda e na quinta, eles voltam de manhã. Na terça, quarta e sexta, eles voltam à tarde. Mas nada disso é engessado. A gente, como você mesmo disse, né, a gente vai se adaptando à necessidade de cada família, né? Em teoria, dos residentes que passam pela UTI pediátrica, nós temos os residentes de segundo e terceiro ano de pediatria e os residentes de quarto e quinto ano da UTI pediátrica. Então, a prioridade é que os residentes da pediatria atendam essas crianças, né, discutam essas crianças. Não que isso não seja uma função do residente da terapia intensiva, também é. Mas ele sempre está vinculado a outras necessidades. Então, às vezes, para ele é difícil, de repente, deixar uma criança que está lá ainda grave, na fase crítica, para ir fazer a avaliação do ambulatório. Então, teoricamente, a gente deixa essa atribuição aos residentes de segundo e terceiro ano de pediatria. Normalmente, eles intercalam, cada um atende um, né? Um atende um, outro atende 2, deixando o residente da medicina intensiva pediátrica focado como prioridade nas crianças graves que estão internadas. Mas tem dia que o setor está calmo. E o próprio residente toma iniciativa, não precisa nem pedir, tem iniciativa própria de ver o paciente, porque para ele também é bom. Gostoso ver o retorno. Ver o retorno, né? Porque as famílias, elas criam um vínculo muito forte com os residentes da medicina intensiva pediátrica, porque vê todos os dias, conversa todos os dias, na fase boa, na fase ruim. Então, quando volta, até para eles é bom, né, que aquele residente que acompanhou durante toda a internação possa vê-lo também.
A equipe de enfermagem, nossa, faz uma festa, né, de físio, porque é muito gostoso também para a equipe a gente ver uma sessão de fotos, né? Porque realmente a criança estava tão debilitada e volta, e vai ganhando peso, e cada vez que ela volta ela tá diferente, ela tá mais gordinha, né? Ela tá mais saudável. É muito gratificante mesmo. Elas voltam, assim, com um bom aspecto, né? Ficar em casa faz bem para a criança. Então, às vezes, assim, uma semana em casa, às vezes a criança está até com catéter enteral ainda, ela está ainda com várias necessidades ali de tratamento, mas só o fato dela ter permanecido em casa durante uma semana, ela já volta com outro ar. Vem com a roupa de casa, e sempre eles vêm tudo arrumadinho, né? Vem com os objetos que ela já tinha conhecimento ali previamente. Então a criança, literalmente, ela faz muito bem para ela. É claro que nesses retornos a gente tenta estratificar as crianças que são de baixo, médio e alto risco, né? Então tem aquelas crianças que já vão para casa sabendo que vai ter que colocar aquela tarjinha vermelha ali na folhinha de acompanhamento dela, porque são crianças que vão precisar de uma atenção maior mesmo. Mas mesmo essas, elas voltam bem melhores do que quando estavam internadas. E aos poucos eu percebo assim que hoje a equipe da UTI pediátrica, além de entender o objetivo desse ambulatório, ela é a favor também. Eles gostam de ver esses retornos. Realmente, assim, todo mundo quer ver, todo mundo quer saber, quer conversar com a família se sente muito bem recebida. Eu acho que qualquer mãe, qualquer pai gosta de ver o filho sendo elogiado, né? Sendo paparicado, digamos assim, por a equipe que está ali. A fisioterapia também, né? A fisioterapia, com o tempo, passou a ter uma participação importante. Quantas vezes a criança não volta no ambulatório e a gente fala assim, olha, será que não daria para trabalhar com ela também? Porque voltam cheias de secreção e nunca nenhuma delas, não é nem que não se negou a fazer, mas nunca deixou de fazer isso com boa vontade. Às vezes a criança volta e a gente precisa que a fono veja junto. Quantas vezes a nossa fono, a Alessandra, também conciliou a avaliação deles com o nosso retorno. A nutricionista, a criança que às vezes vai para casa com dieta enteral, quando é que ela volta? Ela volta tal dia. Então me avisa que eu vou lá, assim, para orientar a mãe. Então, assim, troca de dispositivos, né? Isso, né? Que eventualmente precise. As enfermeiras da UTI têm feito isso, inserir dispositivo, trocar os dispositivos. E até as crianças que foram com catéter central para casa, né? Alguém da comissão de terapia infusional também ia lá orientar a família, também via nos retornos. Comissão de curativos, algumas crianças que acabam indo para casa com lesões, né, de pele decorrentes da internação, acompanham, inclusive fornecendo produtos, fazendo curativo, fazendo até laser terapia nesses retornos. Então ele é um retorno bastante multiprofissional. Então envolve ali várias especialidades e com o tempo só cresceu. Acho que aos poucos todas as especialidades foram reconhecendo a importância e abraçando a ideia. Por isso que é um passo que a gente não pode mais voltar atrás. A gente tem que melhorar, mas não dá para voltar atrás mais nisso. E aí entra num ponto que é interessante, que até quando, né? Porque normalmente quando chega ao ponto, já não precisaria mais vir, aí a família quer continuar, né? Então, como que funciona essa questão do desmame, né? Vamos dizer assim. Foram várias propostas, né? Então, a gente, assim, o padrão inicialmente seria, a gente vê muito na literatura isso, né? O follow-up de 1 ano. Então, as crianças são acompanhadas até 1 ano após a alta hospitalar, com retornos periódicos de acordo com a complexidade da doença. Então, essa foi a primeira ideia. Mas daí a gente pôde perceber assim, não, as crianças, por exemplo, com malformações, 1 ano é pouco. Porque em 1 ano, elas até podem resolver boa parte das adversidades que elas foram vítimas, mas vão surgir outras necessidades. Eu sei que eu sempre cito aqui as crianças que nascem com atresia de esôfago, né? Mas assim, elas são o nosso norte para muitas coisas, né? Então, 1 ano para uma criança dessa que nasce com atresia de esôfago é o suficiente para saber que ela conseguiu, nas melhores situações, que ela conseguiu fazer a introdução alimentar, que ela não tem tantas limitações ali com relação ao ganho de peso. Mas aí tem aquelas que vão ter que dilatar o esôfago 1, 2, 3, 4 vezes. Aquelas que vão precisar fazer cirurgia anti-refluxo aos 2, 3 anos de idade. Ou aquelas que vão precisar fazer dilatação subglótica de via aérea. Então a gente percebe assim que a necessidade deles vai além de 1 ano. Então 1 ano seria para aquelas crianças que não têm comorbidades, que não ficaram dependentes da estrutura hospitalar
e que a gente percebe que a situação está bem resolvida. Um exemplo disso são os lactentes que internam com síndrome respiratória aguda grave. Depois de um ano eles estão ótimos. Então, assim, estão ganhando peso, estão se alimentando, estão bem. Então, assim, teoricamente a gente teria condições da alta. Mas essas outras que têm ali uma condição crônica mais importante, que gera para ela uma maior dependência de algumas coisas, elas são acompanhadas por tempo indeterminado. Então a gente já fala assim, nós não temos prazo para acompanhamento. E às vezes tem crianças que já são acompanhadas por muitas especialidades. Então tem criança, por exemplo, assim, são acompanhadas pelo ambulatório da neonatologia, da pneumopediatria, ou da IMI pediátrica, são acompanhadas pela cardiologia. E a gente percebe assim, estão sendo muito bem acompanhadas, muito bem orientadas, e as famílias têm acesso a esses profissionais também. Então, às vezes, essa volta uma vez só para a gente ter a certeza assim, que ficou realmente bem em casa após esse período de 2 a 4 semanas, e depois elas seguem nos ambulatórios específicos. Mas não foi uma, não foram 2, não foram 3 vezes que quando chega a hora de dar alta a gente não consegue. Porque daí eles perguntam, mas a gente pode continuar retornando? Eu não consigo hoje, não vou conseguir nunca falar não para uma situação como essa, né? Porque isso não gera para nós nenhuma demanda de esforço, né? Para nós é importante ter o acompanhamento, né? Mas eles, mesmo que estão bem, 1 ano, 2 anos, eles querem continuar tendo retorno. Nem que seja a cada 6 meses, mas é importante. Talvez pelo vínculo mesmo, pela segurança, né? E por, de certa forma, estar mostrando quanto que a criança ficou bem, né? Mas, teoricamente, trabalharíamos com essas 3 possibilidades, né? Um único retorno para aquelas que já são acompanhadas por vários outros profissionais, 1 ano de follow-up para aquelas que não têm condições crônicas complexas e por tempo indeterminado para aquelas que têm condições crônicas complexas. E aí, pensando nas vantagens, né? Muitas a gente já pontuou. Qual que foi o tempo máximo de segmento que a gente chegou? 4 anos? Já deu? Segmento rotineiro. Então, agora, um dos primeiros a entrar no ambulatório de segmento, ele vai fazer 4 anos dia 2 de maio. 4 anos. Vai estar 4 anos no nosso segmento. Ele, teoricamente, é o veterano do nosso ambulatório. E pensando, porque são 4 anos de acompanhamento, né? Muita coisa a gente ouve no ambulatório. Uma das coisas é importante deixar claro que não inviabiliza e nem invalida a questão do acompanhamento com outras, né, o médico particular, da unidade básica, as subespecialidades. Sim. Na realidade, é uma complementação. Sim. Não é aquela coisa que você vai assumir também todas as situações. Você, de uma certa forma, faz o acompanhamento ligado às patologias, né, a gravidade Sim. que a criança teve ali no decorrer daquela internação, que ainda vão precisar de suporte relativamente intensivo ali para reabilitação, né? E você traz essa corresponsabilidade para nós como causadores dessa síndrome pós-UTI e também de sequelas decorrentes de uma internação, né, de uma gravidade maior. Então, um ponto importante é não deixar de acompanhar com os demais. Sim. Isso é uma coisa que fica muito clara. Por isso que a demanda que chega para você é uma demanda mais específica, Sim. né? Não é uma demanda de pediatria geral, né? É uma demanda mais direcionada. Tanto é que assim, muitas vezes a gente até deixa isso muito explícito para a família, né? Que nosso objetivo é acompanhar, é seguir, é marcar os retornos, enquanto houver alguma dependência em relação à estrutura de um hospital de alta complexidade. Então a gente sempre, como você disse, né? Ela faz puericultura, ótimo, vai continuar fazendo, vai seguir as orientações do pediatra lá da unidade básica de saúde. Ela vai em tal especialista. Nós temos crianças que vão com nefropediatra, com neuropediatra, com cardiologista pediátrico. A gente fala assim, olha, sempre vai seguir todas as orientações. A gente está aqui para somar, Isso. realmente não está para substituir, né? Então está para somar. E o foco sempre vai ser nessa questão da dependência hospitalar. É claro que, eventualmente, elas trarão outras demandas, outras dúvidas, mas, assim, o princípio é sempre respeitar a opinião do outro profissional. E até oferecendo, muitas vezes, olha, se ele tiver dúvidas e quiser entrar em contato conosco, pode passar o meu contato, pode falar que ele pode ligar aqui, né, que a gente vai conversando. E algumas crianças a gente sabe que é importante ter outros médicos também vinculados a eles, né? Principalmente quando as crianças são de fora. Uhum. Então, às vezes, né, as crianças que são de Londrina é mais fácil. O pronto-socorro, por mais que ele tenha um ou outro dia que ele tenha restrição dos atendimentos,
dificilmente ele vai deixar de atender uma criança, ainda mais criança que é do nosso hospital, que tem um prontuário no nosso hospital. Mas e fora, né? Muitas vezes demora, são crianças que estão a 100 quilômetros daqui, 200 quilômetros daqui. É importante que eles tenham também uma referência para isso. E se não tem, a gente vai atrás, né? Porque com o tempo a gente passou a ter alguns contatos lá no Norte Pioneiro para nos ajudar nesse acompanhamento, nesse segmento, alguns contatos em Apucarana para que nos ajude nesse segmento. Então a gente fala assim, olha, você pode nos ajudar no sentido assim, se acontecer alguma coisa mais grave, você vem em primeiro lugar, e ninguém recusa. Sim. Então todo mundo aceita, até porque muitas crianças foram eles que pediram as vagas, né? E aí gostam também de ter esse respaldo, né? Legal essa rede de apoio que vai formando, né? De certa forma, é tudo em prol da criança, né? Exatamente, né? É aquele tipo de situação, né? Que não há espaço para vaidades, sim. Né? Não deveria, né? Não deveria. É importante que a criança fique bem, né? Então, com o tempo, particularmente eu, mas hoje eu vejo assim que todos que trabalham ali conosco passaram a ver que a nossa responsabilidade não termina com a sobrevivência da criança, né? A sobrevivência é só o primeiro passo, né? Eu sempre falo com as famílias assim, que normalmente o tratamento é dividido em 3 fases. A primeira fase é aquela fase que a criança interna e a gente não vê muita melhora, que é o período para sobrevida, onde a gente tem que lutar pela sobrevida da criança, lutar pela sobrevivência dela. Normalmente 48, 72 horas. Passou essa fase, aí vem uma fase de reparação. Então começar a reparar as disfunções orgânicas que essa criança apresentou. Então começar a melhorar a parte hepática, a parte renal, hematológica, tentar atingir 100% da meta nutricional nesse período. E aí uma terceira fase, que é a fase da reabilitação. Essa é longa. E às vezes ela não acaba nunca, né? Então tem crianças, você mesmo citou a criança que às vezes é grande queimada. Passam-se anos e surge uma nova necessidade para ela. Tratar uma retração de pele, por exemplo. Ou uma criança que com o tempo precisa fazer uma cirurgia anti-refluxo, né? Então outras necessidades vão aparecer. Então é importante que a gente esteja sempre, assim, de certa forma, acompanhando, né? E sendo uma referência para essas horas, inclusive. Agora a gente vai convencer eles de que é muito bom mesmo. Nesse tempo todo, muitas vantagens surgiram, né? A que eu vejo, que talvez esteja no topo, seja a redução da recidiva e necessidade de reinternações. A partir do momento que começou a ter esse acompanhamento, a intervenção ela conseguiu ser de forma mais assertiva para situações mais complexas ou que estejam em processo, né, de complicação. Um ponto, uma vantagem que é primordial é assim, se eu acompanho, eu consigo trabalhar preventivamente também para que a criança não piore e de repente precise retornar para a UTI, por exemplo. Que vantagens que você tem observado no decorrer desse processo todo, ao longo desses 4 anos mais intensos, assim? Acho que o maior deles é realmente a redução na taxa de internações. Eu nem digo internação na UTI, mas internações hospitalares mesmo. Porque quantas crianças que eventualmente retornavam desses retornos precoces de 1 a 2 semanas depois, com muita secreção, com algumas limitações, e às vezes ali uma orientação, um trabalho da fisioterapia, a inserção de um catéter enteral, dentro desse momento ali do retorno ambulatorial, fez com que ela não precisasse procurar o pronto-socorro, por exemplo. Em outras situações, às vezes essa criança chega tão dispneica que quem não conhece ela teria internado. E às vezes teria até feito um procedimento mais invasivo. E sem estar errado, porque não conhece. Então a gente, assim, eu sempre falo assim que é muito fácil a gente analisar de modo retrospectivo, né? O profissional que é do dia seguinte, olha para trás e fala assim, podia ter feito isso, isso, isso. Mas não é diferente, né? Quem está na porta tem outra visão. Sim. Tem que respeitar e tem que, sim, saber que naquele momento aquelas eram as prioridades. Mas quando a gente consegue, de certa forma, assim, antecipar essa avaliação e tentar corrigir o que não ficou muito bom ali na alta, evita a internação. A gente tem visto que tem o fato de que, às vezes, poder centralizar algumas coisas tem reduzido, por exemplo, a necessidade de antimicrobianos. Nossa, porque a gente sabe que a criança ela está assim, mas é porque ainda é uma limitação da doença anterior. Mas o raio-x está alterado. Não, ela tem uma necrose pulmonar que vai levar meses para resolver.
Outro ponto, né? A questão do acompanhamento do ganho de peso. Então, a gente consegue perceber o alerta da criança que não está indo bem em relação à parte nutricional. Então, no primeiro momento, a gente sempre tenta usar a via mais fisiológica. Não deu certo? Então, vamos tentar modificar aqui o componente da alimentação e ver se começa a ganhar peso. Não deu certo? Então, será que não precisa colocar um catéter enteral por um tempo? Ou até alguns casos que chegaram a fazer, que fizeram gastrostomia conosco. Nós temos crianças que fizeram gastrostomia no nosso ambulatório. Sem precisar se passar pelo ambulatório, sem precisar internar para fazer isso, né? Sem precisar passar pela internação. Então, isso tem sido um fator bastante vantajoso. As endoscopias, a gente consegue fazer endoscopia na criança sem precisar internar. A gente consegue fazer dilatações de esôfago na criança sem que ela seja internada. Exames de imagem de alta complexidade, ressonância, cintilografia, sem precisar de internação. Não é fácil, né? Às vezes a gente tem que tentar convencer as outras pessoas daquela importância. Mas a gente consegue, de certa forma, manter essa criança em casa por mais tempo. E consegue oferecer um suporte de informações para essa família que é diferenciado. Porque ela vai ter acesso para nós, ela vai ter acesso para resolver as dúvidas que ela tem. Então, se ao longo de todos esses anos a gente conseguir reduzir a taxa de readmissão hospitalar, de readmissão na UTI, eu acho que esse é o passo mais importante. Porque a gente sabe que o quanto de consequências a internação gera. As consequências que uma internação na UTI gera. A gente adora fazer UTI, mas a gente sabe que o estrago que a gente faz também, né? O nosso tratamento é muito agressivo. Tem que ser assim, não dá para ser diferente. A gente tenta, de certa forma, com a humanização, com a conscientização, com a empatia, tornar o tratamento menos traumático. Mas ele é um tratamento traumático. Então, se nós conseguirmos fazer que essa criança não precise mais ser admitida nas UTIs, ótimo. Mas para isso a gente tem que acompanhar, porque elas passaram por diferentes fases. Os primeiros 30 dias pós-alta da UTI são bem difíceis para aquelas crianças que ficaram internadas de modo mais prolongado. Quantos lactentes que não vão para casa e de repente começa a ter aquele choro que é inconsolável? E aí você considera assim, será que não vale a pena então voltar com o análogo que ele usava para tratar a abstinência? Começa a tratar, a criança fica bem. Então, assim, são essas questões todas. De repente, numa outra situação, ela ia começar a procurar vários atendimentos, porque a criança está irritada, está chorando, numa dessa ela fica internada. Então, assim, isso não é bom para a criança. A criança que está bem, que não tem indicação de tratamento hospitalar, o melhor ambiente é em casa, junto com a família. Não é com a gente, né? Infelizmente não é com a gente, é junto com a família em casa, que é onde ela vai permitir que ela se recupere um pouco melhor. Essa questão da família, a gente vem episódio, vai episódio, convida, mas a gente sempre entra no ponto da família, né? Não porque a gente é fã, porque a gente é mesmo. A gente sabe que da importância disso, depois que temos a nossa família com 3 crianças, mais intensamente ainda, né? De ter ali, não tem como afastar a gente. Se alguém ouve a gente e ainda enxerga a família como um problema na unidade, precisa repensar. Né? Porque esse ponto de vista é um ponto de vista muito egocêntrico. Né? Porque é um problema para mim em alguma situação específica. Só que quando a gente trabalha no hospital, a visão tem que ser maior, tem que ser ampla e o centro não somos nós. Né? O centro é a criança, então a família gira em torno dela. Então a família tem que vir junto. E a gente precisa aprender a direcionar e a se articular ali no dia a dia com a família. E essas habilidades, se você não tem, né, e nem sempre também a gente teve, a gente aprende. Nada nessa vida, né, é impossível de aprender. A gente aprende treinando e percebendo as diversas peculiaridades, conhecendo cada personalidade. Cada família expressa sua preocupação de um jeito. Temos, sim, dificuldades sociais também, né? E aí lidamos com isso também de formas específicas. Então, saber que fácil não é. Se fosse fácil, isso estaria acontecendo há muitos anos, né? Mas eu sempre digo que hoje a nossa geração, e o Pedimcast vem muito forte nisso, e a gente recebe muitos depoimentos, não é pouco, de que a gente tem mudado mesmo o fluxo de pensamento da nossa geração, não nós, eu e o Arnildo, mas as discussões que a gente traz, que já está posto na literatura, e a gente dá voz a esses artigos, falando um pouco da nossa experiência, que é uma UTI pequena, né? É uma UTI grande para nós,
Mas a nível de Brasil, a gente é uma UTI, né? No norte do Paraná, ali. Então, o Brasil é muito grande e a gente tem que começar a abrir a cabeça para essas práticas que já estão dadas e comprovadas e acertadas. E a gente tem que evoluir, não tem jeito, né? Não dá para dar ré aí e tentar regredir em algumas ações. E a família vem nisso e muito parceira nesse processo do segmento. Uma família bem esclarecida, segura de si, vai querer levar o filho para casa, independente das limitações que ele tenha ali a princípio. Ah, andava, não está andando mais. Vai levar sem andar mesmo, vai aprender a andar em casa, né? Assistam o Podcast da Fernanda, acho que é o episódio 3, não me lembro qual que é. Fernanda, né, o Miguel é um guerreiro aí. E o Miguel, ela por várias idas e vindas, ela levou praticamente um recém-nascido de 8 anos para casa. E ela fez esse menino, hoje, corre, brinca, conversa, né? E é isso, é a gente trazer essa família como centro e mostrar que ela é capaz de cuidar dessa criança junto com a gente. Porque nós norteamos. O Arnido falou uma frase esses dias que me marcou bastante, em termos de condutas, né, Arnido? Eu até falei, nossa, adorei essa frase, até marquei ela. Que as condutas, quem guia é a criança, né? E da mesma forma, a alta, muitas vezes, o processo de assistência e recuperação, quem guia é a família. Porque é para lá que ela vai voltar, ela não é nossa. Ela está ali com a gente, mas ela vai voltar para o núcleo familiar. E se o núcleo familiar não conseguir manejar ela lá, não tiver segurança, tiver medo, não quiser levar, mais ela vai ficar exposta a outros riscos no ambiente hospitalar. Então é uma reflexão profunda mesmo. Não é fácil. E a gente não está romantizando, não. Temos dificuldades, né, Arnilda? Assim, claro que temos, óbvio, né? Mas entre ponderar as nossas dificuldades com as vantagens superam demais, porque não estamos olhando para nós, mas principalmente para quem é o centro, que é a criança. A UTI foi feita para recuperar a criança, né? E se a gente tem profissionais que ainda pensam o contrário, está errado. Acho que isso é um ponto importante. A gente tem que... E vocês também estão fazendo parte de uma geração que é um contrafluxo, né? É um contrafluxo hoje. Realmente é quebra de paradigma mesmo. Às vezes você é a pessoinha que vai despertar lá no seu serviço a mudança de mentalidade. Vai sofrer. Por quê, né? Vai trazer uma coisa nova, né, num ambiente já fechado, que as pessoas não... Mas é assim que começa. Nem sempre foi como a gente faz hoje, não é, Arnido? Nem sempre foi. Eu lembro quando eu comecei lá, muito tempo atrás também, as famílias entravam um pouquinho, saía, e as coisas foram acontecendo, a resistência veio. Aí você vê o mesmo funcionário que antigamente não queria, hoje não quer ao contrário, não quer que a família vá embora, porque quer... as coisas a gente muda de opinião com o tempo. Isso é muito importante, é importante mudar, né? Sempre, a mudança ela é sempre muito boa. Estava até lembrando aqui de uma frase que tem num filme de super-herói, que eu não vou nem citar o nome, porque é um super-herói que eu não gosto, mas que fala assim que com grandes problemas com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Você não gosta dele? Ô, louco! De gente desajustada basta eu, né? Mas assim, o serviço cresceu, né? Então, se nós olharmos 10 anos atrás, nós éramos uma UTI com 5 leitos, que tinha uma média de 150 a 200 admissões por ano. Hoje nós temos 10 leitos, com uma média de 300 admissões por ano. Então isso não pode significar um crescimento estatístico apenas, um crescimento numérico apenas. Nesse meio tempo, o nosso hospital adquiriu especialidades diferenciadas, né? Centro de tratamento de queimados, hemodinâmica intervencionista, várias especialidades que têm ali escala de plantão à distância, né, que nos asseguram melhor assistência para esse paciente. Só que se a gente ficasse limitado apenas a essas características, eu nem me veria como um profissional de saúde, eu me veria como um técnico de estatística, né, porque a gente vai só cuidar de números. Então, a gente precisou também melhorar a parte que diz respeito à qualidade de vida. Então, hoje, a terapia intensiva, a medicina intensiva pediátrica, a terapia intensiva pediátrica, ela tem que olhar para a qualidade de vida. Então, por isso, a maior humanização. Vou dizer assim, eu sempre fui a favor da família ficar 24 horas. Não, nem sempre eu fui a favor, porque não aprendi assim. Não porque foi me ensinado errado, porque eram os valores daquela época.
Então, realmente, as famílias vinham, ficavam 1 hora por dia, e aí a gente tinha a impressão assim, que aquela 1 hora era a hora do sufoco e depois a gente teria 23 horas de paz. Não é, isso era um equívoco. Porque, assim, se você olha a criança hoje, compara com a criança daquela época, a criança hoje ela está melhor. Então, nada melhor do que uma criança, por exemplo, que está na fase de despertar, de reduzir a sedação, de reduzir a analgesia, de planejar a intubação, do que ter a mãe, o pai ou algum cuidador ali perto dela. Isso reduz, sim, a taxa de abstinência, reduz a taxa de delírio, que são adversidades que não são simples, que têm atreladas a ela a morbidade e a mortalidade. Então, a gente precisou, sim, entender que a família precisa estar ao nosso lado. Inclusive, a gente fala hoje, olha, será que não está na hora de começar a inserir essa família nos cuidados? Nossa, a gente adora. Começar a dar banho, começar a alimentar a criança. Qual pai e mãe que não quer dar um banho no filho? Que não quer alimentar o filho? Tem traqueostomia. Muitos deles querem aspirar a traqueostomia, porque é um cuidado. Uhum. E vai ter que aprender, né? Tem que aprender, porque vai precisar em casa depois, e naquele momento da internação eles se sentem mais importantes, né? Porque estão participando do processo de cuidado. Então isso foi essencial para que a gente crescesse também, ter a família ali junto. E realmente assim, né? Não dá para a gente dizer que nós aqui decidimos todos os passos. Todos os passos, desde a admissão até a alta, quem decide é a criança. Sempre falo para as famílias assim, nós vamos oferecer tudo que ele precisa. Tudo que nós tivermos recursos, tudo que o nosso raciocínio alcançar, que a gente estiver aqui perto, a gente vai oferecer. Mas as principais decisões quem toma é a criança. E a gente vai junto. Então, assim, não dá para estabelecer um prognóstico definitivo quando chega, não dá para prever a evolução da criança, porque cada um vai seguir os seus próprios passos. Então, a gente tem que ter a cabeça aberta o tempo todo, tem que ter o raciocínio aberto o tempo todo para nos moldarmos àquela criança. Se a gente tem 10 crianças, provavelmente as 10 seguirão passos completamente diferentes uma da outra. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade para acompanhar a criança e oferecer para ela o que ela precisa naquele momento. Então, elas são o nosso norte. Então, elas é que decidem as verdadeiras condutas, né? São as crianças. Então, a gente precisa disso, né? Então, e não é só a criança, a família, né? Então, é um binômio, né? Então, a criança sempre tem a família ali atrelada. E a mudança, ela é sempre bem-vinda. Eu sempre falo assim, que por mais que a gente goste, eventualmente, de uma conduta, nada melhor do que mostrar uma conduta diferente, que esteja bem fundamentada, a gente enxergar vantagens. Eu tô no primeiro lugar da fila para mudar. Eu sempre gostei muito de mudanças, né? E na terapia intensiva, as mudanças elas são essenciais, porque o conhecimento ele é fugaz. O que a gente sabe hoje, daqui a 10 anos, vai estar diferente. O que eu aprendi lá no começo, lá quando eu era residente, hoje são valores diferentes. Então a gente precisa sim estar moldado nesse conhecimento. Até falo assim, vou defender a minha especialidade, né? Eu falo assim que a terapia intensiva ela não é uma especialidade para você se sentir seguro em relação ao procedimento. É uma especialidade que permite a você tentar evoluir como clínico, digamos assim. Não estou falando só de médico, qualquer área da saúde, né? Só que para isso a gente tem que estar sempre, além de se atualizar, estar disposto a mudar paradigmas, quebrar paradigmas e o mais importante de tudo, nos adaptarmos à necessidade da criança e da família. E essas necessidades elas não param com a alta, elas vão continuar no período pós-alta. Então a gente tem que saber que cada um vai ter uma necessidade específica. E a gente vai estar junto com eles, né? Porque a sobrevida tem um preço. E a gente tem que, digamos assim, dividir o ônus da sobrevivência, né? Cuidar, né? O cuidado conjunto aí. E não precisa, gente, pensando, né? Arrisquem-se. Vamos fazer um desafio. Quem for tentar fazer isso, depois conta pra gente se deu certo. Não precisa começar com 10 crianças ambulatório segunda a sexta, todos os dias. Escolhe uma criança que você atendeu recentemente ou que está aí na sua UTI neste exato momento. Enxerga essa criança que você percebe que realmente ela vai ter repercussões no pós-alta. E escolhe essa criança para fazer um teste de segmento aí no seu hospital. Pede depois da alta para ela retornar e vai fazendo esse acompanhamento. E devagar você vai perceber que isso é muito legal, não só para a família, mas para você também ter esse acompanhamento dessa criança.
E depois vai aumentando, escolhe a outra que foi mais difícil, a condução. E assim, de repente, quando você vai ver, tá lá igual a gente, no puxadinho ali, fazendo as consultas, mas não deixando de atender. Mas simplesmente comece. Acho que tudo na vida, né, a gente precisa ter a coragem de começar. Né? Começar o nosso Pedimcast, ó, o próximo episódio é o 50, gente. Então, assim, tudo na vida a gente tem que começar. E começar o novo não é fácil, vai ter resistência. Mas se você não tem esse ambulatório, mas tem vontade, não passa vontade não. Começa com 1, com 2 e gradativamente vai aumentando e vale muito a pena, né? Com certeza, né? Eu acho que quando a gente, por exemplo, vê uma criança que hoje está chegando, os mais velhos, digamos assim, né? Os nossos veteranos estão hoje chegando a 3, 4 anos de idade. Você vê essa criança com 3, 4 anos e olha para trás, quando ela nasceu, por exemplo, você vê o quanto que foi importante aquilo. Então, assim, são histórias muito valiosas, né? E poder observar a evolução dessa criança em vários aspectos, cognitivo, motor, de habilidades, como dizem, não tem preço, né? Então, isso, assim, a gente faz de coração mesmo, de alma e coração, como eu sempre falo, porque é algo que nos traz um conforto muito grande de saber que toda aquela fragilidade está sendo superada. Toda aquela adversidade está sendo contornada. Algumas até já superaram, já estão assim curados, digamos assim. Outras estão melhoradas e, infelizmente, algumas estarão inalteradas. Mas não tem problema. O importante é a gente estar perto, inclusive para não só ver a melhora, mas para servir de base, para servir de norte para quando as coisas não estiverem bem. Muito bem. Acho que é isso, né? Vencemos o tema. Gente, a intenção realmente era uma discussão. Vamos eu e Arnildo hoje conversar um pouquinho. Fazia tempo que a gente não fazia isso. Se vocês tiverem ideias de novos temas que queiram ouvir uma conversa, né, de 2 aqui, conversando e trazendo experiências, coloca aqui embaixo. Se foi útil, gente, compartilha, curte, se inscreve. Fala lá que você gostou. Se não gostou, fala também que a gente melhora. Mas é importante essa interação, né, Arnildo? É importante essa métrica, porque a nossa rotina ela é bem cansativa. E quando a gente vê que tá valendo a pena, às vezes a gente recebe mensagens que falam, nossa, depois de um dia cansativo, a pessoa falou, ouvi seu Pedimcast de madrugada e fez diferença para mim naquele momento. E a gente recebe mensagem assim no dia seguinte, fala, meu Deus, não. Mantenha-nos fortes para conseguir chegar ao episódio 100, se Deus abençoar. E interajam com a gente, é muito importante isso. Se inscreve e venham conhecer a nossa comunidade que está ficando cada dia mais linda com a nossa cara. Chegando cada vez mais profissionais que vão interagir com a gente lá dentro, né? E tem sido muito bom, muito agradável e está muito robusta. Não percam a oportunidade, tá? Vem conhecer essas aulas nossas e esteja pertinho da gente também, não só no Pedimcast, mas na comunidade do Pedim. Então, sejam muito bem-vindos sempre. E é isso. Obrigada. Obrigado.